Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. E nós vamos ler alguns textos desta epístola. Primeiro no capítulo 1, versos 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14. Paulo diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo ou com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor dessa herança ou da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O segundo texto está no capítulo 3, versos 14 a 17. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O terceiro texto está em Efésios 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ou o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E finalmente, capítulo 5, versos 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A carta aos Efésios, considerada a rainha das cartas do apóstolo Paulo, foi escrita da sua primeira prisão em Roma nos anos 61, 62. Éfeso era a igreja mais estratégica depois de Jerusalém e Antioquia. Naquela grande metrópole que hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, Paulo ficou 3 anos, estabelecendo uma grande e estratégica e missionária igreja, que planta igrejas em todas as cidades satélites da grande metrópole de Éfeso, que na época tinha mais de 300 mil habitantes. Esta carta que Paulo escreveu para esta igreja é considerada a carta mais eclesiológica de Paulo, a carta que trata da doutrina da igreja, assim como Colossenses é a carta que trata da doutrina de Cristo. Se Colossenses trata do cabeça da igreja, Efésios trata do corpo, que é a igreja. E nesses textos lidos, o apóstolo Paulo vai tratar da obra do Espírito Santo. No capítulo 1, ele já mencionou que a Trindade está envolvida na obra da salvação. O Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da salvação. E eu remeto aos meus amados ao capítulo 1, versos 13 e 14 agora, por favor, com a Bíblia aberta comigo nesta passagem. Paulo vai tratar aqui da primeira figura, quando ele diz que tendo em Cristo também crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. E esse símbolo, esta imagem, este emblema, esta figura do selo é mundialmente conhecida.
Até hoje. Você sela uma carta até hoje. Você vai comprar um produto no mercado hoje, e vem lá um selo de qualidade. E esta palavra selo traz à nossa memória pelo menos 3 fatos. Primeiro, selo tem a ver com propriedade. Éfeso era uma cidade portuária, na época com muito comércio de madeira. E as pessoas iam a Éfeso comprar madeira, deixavam o selo do dono na madeira, e depois, mais tarde, enviavam os seus encarregados para transportar essa madeira até o seu destino final. Símbolo de propriedade. Hoje, na cultura pecuária do Brasil, o fazendeiro, ao ter muitas reses, ele carimba aquela res com ferro em brasa, com as suas iniciais ou com o símbolo da fazenda, para dizer que aquele gado pertence a ele, é propriedade dele. Quando a Bíblia diz que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, a Bíblia está dizendo que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós temos dono, nós pertencemos ao Senhor. Mas em segundo lugar, a palavra selo, irmãos, tem a ver não só com propriedade, mas tem a ver também com qualidade. Com qualidade. É por isso que você usa hoje o símbolo do selo de qualidade. Significa que aquele produto não foi adulterado. Aquele produto é legítimo, é confiável. Quando a Bíblia diz que você tem o selo do Espírito Santo, significa que a obra que foi realizada na sua vida é legítima, é verdadeira, é genuína. Que não há uma obra híbrida, misturada, sincrética na sua vida, mas uma obra exclusiva do Espírito Santo. Fomos regenerados por Ele. Estamos sendo santificados por Ele. É Ele quem está nos transformando dia a dia na imagem de Cristo, o Senhor. É Ele quem nos dá poder, Ele quem nos dá dons espirituais. Ele quem tira as arestas da nossa vida e nos transforma à imagem de Cristo. Mas, em terceiro lugar, a imagem do selo, além de propriedade e qualidade, retrata também a ideia de inviolabilidade. É crime romper um lacre. Só o destinatário pode fazê-lo. Desta maneira, o que o texto está dizendo é que a nossa salvação está assegurada, garantida. Porque temos o selo de Deus, temos a marca de Deus. E a Bíblia é peremptoriamente clara em nos afirmar que a nossa salvação está garantida. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe a ideia de estar salvo de manhã e perdido à noite. Deus não tem borracha para apagar o nome no livro da vida. Aliás, Deus conhece o futuro no seu eterno agora. Esse livro já está estabelecido desde a eternidade. De tal forma que a sua salvação está garantida e assegurada pela obra do Espírito Santo. Ele é o selo. Ele é a garantia. Ele é inviolável. Você está nas mãos de Cristo e das mãos de Cristo ninguém pode arrancar você. Mas veja comigo, por favor, o segundo símbolo no verso 14. Qual é o penhor da nossa herança? Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Essa palavra penhor, também uma palavra conhecida até hoje, ela tinha 2 significados básicos. Primeiro, um significado comercial. Quando você ia comprar um produto, você dava a primeira parcela do pagamento, com a garantia de que você iria concluir o pagamento. Nós chamaríamos talvez hoje de notas promissórias, que você vai garantir a conclusão do pagamento. Como Deus não é homem para mentir, como Deus não falha, como Deus não erra. Quando você foi salvo, crendo no Senhor Jesus, o Espírito Santo foi dado para você como uma espécie de primeira prestação, de que Deus vai concluir esta obra que começou a fazer em você até o dia de Cristo Jesus.
porque você já está salvo. Você está sendo salvo e você será salvo. No que concerne a justificação, já estamos salvos da condenação do pecado. No que concerne a santificação, nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Mas no que tange a glorificação, nós seremos salvos da presença do pecado. Quando o Espírito Santo nos foi dado, como penhor, Deus está dizendo o seguinte: eu vou completar esta obra até o dia de Cristo Jesus, quando nós teremos um corpo glorificado. Mas a figura do penhor, ela era usada além do comércio, também para relação familiar. Essa palavra era usada, por exemplo, para o anel de noivado. Quando um rapaz se interessava por uma moça e, em acordo das famílias, marcava o noivado, aquele anel que era dado, era a garantia de que aquele casamento ia ser consumado. Nas nossas experiências humanas, nós podemos planejar e não cumprir, prometer e falhar no cumprimento, mas Deus não falha jamais. Deus não falha jamais. No momento que você creu, esta realidade é eterna. Ela não dá marcha ré, ela não é desfeita. Esse noivado não termina. Esse noivado vai consumar no casamento, nas bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus assumiu com você uma aliança eterna. E essa aliança vai ser consumada quando Ele voltar em glória. E nós estaremos para sempre com Ele, nas bodas, nas festas, que nunca vai terminar. E esta imagem confirma isto. Vamos ao segundo texto, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo vai mostrar a necessidade de sermos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Irmãos queridos, aqui o Paulo está falando que o Espírito Santo é quem dá poder. E talvez todos nós queiramos esse poder ou entender como é que é esse poder. Não é poder para fazer coisas fantasiosas, espetaculosas, mas Paulo define que tipo de poder é esse. Dr. J. Packer escreveu um livro maravilhoso chamado Na Dinâmica do Espírito. E ele disse que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holofote. Quando você caminha por uma cidade à noite, você fica impressionado com alguns monumentos, alguns prédios. E você vai ver que existe uma luz projetada para você admirar a beleza, a grandeza, a magnificência desse edifício. Mas aquela luz que está projetando aquele edifício não aparece. Você só vê a claridade, porque o papel do holofote não é se mostrar, é mostrar algo. No caso aqui, o papel do Espírito Santo é de mostrar alguém. Ele veio para mostrar Cristo, ele veio para revelar Cristo, ele veio para mostrar a beleza de Cristo. Portanto, uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. E Paulo vai dizer isso. Você é fortalecido com poder, mediante o Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. A ideia aqui é essa, habitar Cristo no coração. Vamos pegar essa palavra, esse verbo habitar. Na língua grega, havia dois verbos para expressar o que é habitar. O verbo katoikel e o verbo paroikel. O verbo katoikel é habitar de um turista. Todos vocês já fizeram uma viagem, já ficaram num hotel, numa pensão, numa pousada, e você paga a diária, e você tem o direito de desfrutar daquela casa por um tempo. Você não é o dono da casa. Você não pode reformar aquele quarto. Você não pode tirar aqueles móveis que estão lá naquele quarto. Você é um habitante temporário.
Você desfruta, mas você não é dono. A palavra que aparece habitar aqui não é essa. Não é essa. Não é aqui a palavra katoikel, a palavra aqui é paroikel, é habitar do dono. Você habita no seu apartamento, você habita na sua casa, você tem a escritura, você pagou, você é o dono, você reforma, você muda os móveis de lugar, você pega móveis que você não quer mais, ou dá, ou empresta, ou doa, ou vende, ou joga fora. Você faz o que Neemias fez com os móveis de Tobias, joga fora os móveis de Tobias, você faz faxina, é seu, você tem as chaves. O que é ter poder, irmãos? É quando Cristo tem todas as chaves da nossa vida. É quando Ele tem autoridade de mudar coisas na nossa vida. É quando Ele tem autoridade de pegar e jogar fora aquilo que não presta na nossa vida. É quando Ele tem autoridade de fazer toda a mudança que Ele quer fazer na nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida. A imagem aqui de uma casa. O nosso coração, o nosso corpo é esta casa. E nós precisamos do Espírito Santo para que esta autoridade de Cristo se estabeleça na nossa vida. Vamos ao terceiro texto, capítulo 4, verso 30. Ele diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui Paulo está mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa e que nós nos relacionamos com Ele. Se Ele habita em nós, e se o fato dele habitar em nós leva Cristo a ter todas as chaves dos cômodos, dos reservatórios da nossa vida, todas as chaves das gavetas do nosso coração, dos cofres da nossa alma, sempre que nós desobedecemos a Ele, pecamos contra Ele, nós o entristecemos. Ele é uma pessoa. Em outras palavras, sempre que eu falo, sempre que eu penso, sempre que eu faço, sempre que eu ajo, sempre que eu reajo, na contramão da orientação do Espírito Santo, eu estou entristecendo o Espírito Santo. E a ordem de Deus é: não entristeça o Espírito Santo. Ele é Deus e Ele habita em você. Seu corpo é o templo da morada dEle. Mas finalmente vamos para o capítulo 5, versos 18 a 21. Aqui Paulo vai dizer o seguinte: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E se vocês notaram comigo, há duas ordens nesse texto. Uma negativa e outra positiva. A negativa é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. A ordem positiva é: mas enchei-vos do Espírito. Aqui, além de duas ordens, uma negativa e outra positiva, há uma comparação superficial. Qual é a comparação superficial? É que em ambos os casos, você está governado ou por algo ou por alguém. Uma pessoa embriagada, ela está governada pelo vinho ou pelo álcool. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está governada pelo Espírito Santo. Aquele por algo, este por alguém, o Espírito Santo. Mas aqui não apenas há uma comparação superficial, não há apenas uma comparação superficial, mas há um contraste profundo. Porque uma pessoa bêbada, ela se rende à dissolução, à vergonha, ao vexame, ao escândalo, ao opróbrio, à derrota, ao fracasso, à morte. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela produz o quê? Comunhão com seu irmão, falando entre vós.
A adoração, entoando e louvando de coração ao Senhor. Terceiro, gratidão, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai. Quarto, serviço, servindo-vos uns aos outros, submetendo-vos uns aos outros. Humildade e serviço. Via de regra, nós somos muito mais tendentes a olhar como pecado a ordem negativa. Porque é visível, é claro, está aí. Se um membro da igreja se rende à embriaguez, ele é passível de repreensão, de disciplina. É correto isso. Porque a embriaguez é um escândalo. Falta de equilíbrio, de lucidez. Mas, via de regra, irmãos, não nos choca, não nos deixa perplexos, nem nos escandaliza o fato de alguém não estar cheio do Espírito Santo. E é uma desobediência do mesmo jeito que o primeiro. Tem uma ordem negativa e tem uma ordem positiva. Certa feita, alguém procura o Dr. Billy Graham e disse assim: Dr. Billy Graham, nós estamos com um problema seríssimo na nossa igreja. O que houve? A pessoa disse: nós temos um diácono da igreja, era uma igreja batista. Billy Graham era batista. E nós estamos com um problema. Um diácono da igreja está bebendo, está se embriagando. E o Billy Graham disse assim: é um problema sério, de fato. Mas me permita uma outra pergunta. Os outros diáconos estão cheios do Espírito Santo? Por que às vezes nós só vemos como pecado o lado negativo da ordem, não vos embriagueis com vinho, mas não nos atentamos para o lado positivo da ordem, mas enchei-vos do Espírito? E eu vou fazer uma pergunta muito pessoal, e não gostaria que ninguém se manifestasse, mas pense: você está cheio do Espírito Santo? Porque se você e eu não estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos em pecado. Em pecado. De desobediência a uma ordem expressa de Deus. E eu chamo a atenção agora para esta ordem: enchei-vos. Porque este verbo traz em si lições muito preciosas. Primeira, o verbo está no plural. Em outras palavras, o padrão da plenitude do Espírito Santo não é um padrão para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o líder, para o professor de escola dominical, para o crente mais maduro. É para todos. Para todos. Para os adolescentes, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os velhos, para os neófitos, para os experientes, para todos. Nenhum de nós está dispensado da plenitude do Espírito Santo. Segundo, enchei-vos, está aqui no imperativo, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Uma ordem. Portanto, eu não tenho opção. Não, eu sou crente, sou presbiteriano, sou calvinista, mas eu não quero esse negócio ainda de plenitude do Espírito Santo. Irmãos, isso muitas vezes é fruto de um mau entendimento das Escrituras. Não sei quantos de vocês já tiveram acesso a obras, literaturas que diz o seguinte: eu recebia Jesus como meu Salvador, mas ainda eu não recebia Jesus como meu Senhor. Tinha alguns livros que até traziam um desenhozinho. Botava um círculo, botava o trono, Jesus no trono, e um outro círculo, e Jesus dentro do círculo, mas não no trono, o eu no trono. Era a ideia de que tem crente espiritual e crente carnal.
O crente espiritual, Jesus é o Senhor da vida dele. O crente carnal, Jesus é só o Salvador, mas ainda não é Senhor. Não, isso a Bíblia não ensina, não. A Bíblia não ensina isso, não. Não tem como você receber a Jesus como Salvador sem recebê-lo como Senhor. Deixa eu lhe dar um dado. O Novo Testamento fala de Jesus como Salvador 22 vezes. O Novo Testamento fala de Jesus como Senhor 650 vezes. A ordem é crer no Senhor Jesus. Ou seja, se ser cheio do Espírito Santo é entregar as chaves da nossa vida para Jesus como dono da casa, ser cheio do Espírito Santo é Jesus ser o Senhor da nossa vida. Terceiro, esse verbo está num tempo na língua grega que nós chamamos de presente contínuo. O que significa isso? Deixa eu ilustrar. João capítulo 2, Jesus diz para os serventes lá em Caná da Galileia: enchei d'água as talhas. Tinha 6 talhas de pedra, cada uma medindo 100 litros. Aí Jesus diz assim: enchei d'água as talhas. Lá não é presente contínuo. Aquelas talhas deviam ser cheias uma única vez, para nunca mais se repetir, para aquele propósito. Agora, aqui não. Quando Jesus diz enchei-vos do Espírito, encher-se hoje, encher-se amanhã, ser cheio na semana que vem, no próximo mês, no próximo ano, constante, continuamente. Em outras palavras, a plenitude de ontem não serve mais para hoje. Todo dia você tem que ser cheio do Espírito Santo. As vitórias espirituais de ontem valeram para ontem. Hoje você precisa ter novas vitórias espirituais. Novos desafios, novos enfrentamentos, novas oportunidades. Quarto e último lugar, e eu encerro aqui. Este verbo está na voz passiva, o que significa que eu recebo a plenitude, mas eu não produzo a plenitude. Me permita ilustrar de novo. Lembre lá de 2 Reis, capítulo 4, quando aquela viúva do profeta vai a Eliseu, e disse que o marido dela tinha morrido, ele era um homem temente a Deus, a situação financeira era crítica, os credores estavam à porta, e o profeta perguntou assim: o que é que você tem em casa? Ela respondeu: nada, exceto uma botija de azeite, notinha de rodapé. Nunca diga que você não tem nada, se você tem pelo menos uma botija de azeite. Porque a botija de azeite pode ser um instrumento que Deus vai usar para você ter fartura. O pouco nas mãos de Deus pode ser muito. O que é que você tem na sua mão? Um cajado? Pois é, com esse cajado você tira o povo de Israel do Egito. O que é que você tem na sua mão? Você tem uma funda, com essa funda você derruba o gigante. O que é que você tem na sua mão? Você tem apenas 2 pães e 5 pães e 2 peixinhos, com esse pouco você alimenta a multidão nas mãos de Jesus. Mas Eliseu disse para essa mulher assim: você vai para casa, pede vasilhas, muitas vasilhas, vazias, muitas, não poucas, muitas. Chama os seus filhos, entra no quarto, fecha a porta. Pega a sua botija de azeite, começa a entornar, na primeira vasilha vazia. Curiosamente, o profeta disse: olha, a hora que aquela vasilha estiver cheia, passa para trás. Pega outra. Sabe por que passa para trás e pega outra? Às vezes a gente fica tão empolgado com o que Deus fez hoje,
que acha que está bom demais e não tem mais expectativa do que Deus vai fazer pela frente. Coisas maiores Deus fará. Então Deus encheu essa, bota para trás, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra, pega outra. E enquanto tiver vasilha vazia, o azeite vai continuar jorrando. Se Deus usou sua vida de forma gloriosa ontem, Ele pode usar de forma mais gloriosa ainda amanhã, porque para amanhã tem novos enchimentos. Enquanto tiver disponibilidade, não haverá jamais falta em Deus. A palavra de Deus para você e para mim, nesta manhã é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.